Vamos estar abrindo nossas Bíblias, irmãos, lá no Salmo 119. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração foi uma mensagem que a gente estudou alguns meses atrás, de uma revista anterior a que a gente terminou de estudar, que tocou bem no meu coração, que foi querendo ou não, é uma continuidade da última palavra que eu trouxe aqui para os irmãos, que não sei se os irmãos lembram, que eu falei sobre enquanto ele não volta, o que a gente faz aqui na terra. Seria uma meio que continuação. Então vamos lá, Salmo 119, depois a gente vai estar lendo mais alguns textos. 67 e versículo 71. Depois os irmãos podem abrir, deixar aberto também Romanos 8, 17 e 18. Amém? Salmos 119, versículos 67 e 71 diz: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Lá em Romanos 8, 17 e 18, diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comprados com a glória a ser revelada em nós. Vamos abrir também lá em 2 Coríntios 12, 9. Amém? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Vamos estar orando. Te agradeço, Pai amado, por mais um dia, Senhor, que Tu nos deste, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por estar aqui na Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Te peço, Pai amado, que esteja, Senhor, com o Teu servo, Senhor, que está trazendo a palavra, ó Pai. Tira todo eu, Senhor, que o Senhor possa estar escondendo o Seu servo, Senhor, debaixo da Tua cruz, ó Pai. Usa, Senhor, e trabalhe com o Teu servo, Senhor, da melhor maneira possível, ó Pai. Também trabalhe com a Sua igreja, Senhor, para que possamos juntos, ó Pai, entender, Senhor, essa mensagem, ó Pai, que Tu colocaste no coração do Teu servo, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. A última música que a gente estudou diz: Ele é teu castelo e refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Para os irmãos que estão aqui visitando, não sei se já frequentam alguma igreja, ou até mesmo aqueles que já frequentam alguma igreja, em algumas mensagens já venho falando isso bastante. Ser crente não é simplesmente, não é muito fácil ser crente. E a mensagem de hoje é sobre a graça em meio à tribulação. Ao contrário de que muitos pensam, o cristão, ele enfrenta diversas dificuldades a partir do momento que ele levanta a mão em público e aceita Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Porque a partir daquele momento, o inimigo da nossa alma vai começar a trabalhar para que você venha a desanimar e a sair daquele caminho que você encontrou. E várias outras coisas que a gente passa como cristão faz com que a gente nos desanimamos, mas isso, como a gente leu aqui em Salmos, leu em Coríntios, leu em Romanos, o cristão passa pelo sofrimento. O próprio Jesus Cristo, se a gente pegar a história de Jesus Cristo, depois, quando ele começou o seu ministério, como ele foi perseguido, como que ele foi, ele sofreu com as coisas que aconteciam em sua volta, tentando desanimar ele, tentando fazer com que ele parasse com o seu ministério. Mas a gente vê que ele seguiu em frente. Ele foi crucificado, foi morto, e hoje vive, para que a gente mantenha a nossa esperança de que Ele vai voltar para buscar-nos.
né, e juntos, né, acabará esse sofrimento que muitas vezes estamos passando aqui na Terra, né? E a gente vive um momento na nossa economia onde, né, a gente vê muitas empresas mandando as pessoas embora, 5 mil, empresas mandando 5 mil funcionários, 3 mil, 2 mil, empresas fechando, só notícias ruins, a gente acaba ficando meio que preocupado como cristão, e talvez a gente não deveria ter essa preocupação. Como a gente vai ver ao decorrer dessa mensagem. Graça em meio à tribulação. Né? Paulo, eu gosto muito de Paulo, porque Paulo ele passou por diversas coisas e ele se alegrava com as coisas as dificuldades que ele passava, com as coisas que aconteciam na sua vida. Né? E nessa carta que lemos aos Coríntios, onde ele fala sobre o espinho da carne, né? Que isso não é o nosso objetivo da mensagem, né? Então ele me disse, a minha graça te basta. Muitas vezes a gente está preocupado com alguns problemas nossos e começamos a pedir a Deus para que Deus possa nos ajudar naquilo, e muitas vezes a gente não entende a graça de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente não compreende essa graça, que no meio da tribulação a gente pode alcançar essa graça. Graça é concessão de bondade de alguém que não tinha direito, dom de Deus que concede aos homens, que os torna capazes de alcançar a salvação. Né? Conforme lemos lá em Romanos, se somos filhos de Deus, somos participantes e cordeiros do seu sofrimento e também seremos glorificados com isso. Somos participantes, se somos filhos de Deus, temos que participar também do sofrimento. Né? Porque Jesus Cristo teve o seu sofrimento, temos que participar desse sofrimento também. Né? Não igual muitos aí pregam que ser cristão é fácil porque passa só coisas boas, você vai ter um emprego maravilhoso, você vai estar na sua casa. Isso é tudo coisas que o mundo tenta colocar para a gente, mas não é. A gente vai ver muitos versículos aqui que provam que o cristão passa por provações, passa por dificuldades, mas através da graça de Deus a gente conseguimos ser forte, conseguimos passar por isso. Deus sempre usou o sofrimento para aperfeiçoar e purificar o seu povo e para demonstrar a suficiência da sua graça. Quando não confiamos na soberania de Deus ou não entendemos seus propósitos, então experimentamos preocupações, medos, ansiedade. Quando a gente não tem a plena confiança em Deus, essas situação vem para a gente, né? A preocupação, o medo, será que eu vou conseguir, será que não vou? A ansiedade de querer passar por aquilo logo, né? Deus sabe todo, né? Como diz Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Deus sabe o tempo para que você vai passar por aquilo, Deus sabe exatamente o que Ele quer te mostrar naquela dificuldade, naquele sofrimento, não importa se é um desemprego, se é uma enfermidade, se é uma perseguição que você está sofrendo dentro da empresa, não importa. Deus sabe o que é preciso naquele momento para você. Talvez Ele está querendo te moldar, mas você não quer passar por isso. Você só quer uma vida fácil. Isso é natural do ser humano. Disciplinas e tribulações. Vamos abrir a Bíblia lá em Deuteronômio? Deuteronômio 8, de 2 a 5. Amém? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares ou não os mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu me conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar e entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como o homem disciplina o teu filho, assim disciplina o Senhor, o teu Deus. Durante 40 anos, Deus tinha ensinado a humildade aos israelitas e os tinha disciplinado a fim de que aprendesse a confiar em Deus e viver pela palavra. Durante 40 anos, Deus, né, aqueles
Aquele povo passou pelo sofrimento, um sofrimento que muitos deles eles não entendiam e se rebelaram muitas vezes contra Deus, né, contra Moisés, brigava contra Moisés, porque eles não entendiam o que Deus queria fazer com aquele povo naqueles 40 anos. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos igual o povo de Israel. A gente passa por dificuldades e não queremos passar pelas dificuldades, não queremos entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque muitas vezes estamos fazendo algo errado e não queremos enxergar que estamos errados. E Deus está nos mostrando, nos disciplinando como filhos, porque somos filhos dele. E muitas vezes a gente não quer aceitar a disciplina dele. A gente precisa entender que ele é o nosso pai. E ele precisa disciplinar os seus filhos. E nós, como filhos, precisamos entender. Muitas vezes é muito difícil quando a gente pega uma criança, eu falo pelo meu filho, o Lucas, quando você tem que falar para ele alguma coisa que não pode, ele fica bravo e começa a ficar irritado, porque ele, né, se acha no direito de estar certo, mesmo pequenininho. E muitas vezes conosco é a mesma coisa, nós achamos que já sabemos de tudo e não necessitamos da disciplina de Deus. E necessitamos ser moldados por Deus, né, através da disciplina. E engraçado que a gente, lendo esse texto, e a gente vê a história, mesmo Deus disciplinando, nunca nas dificuldades o povo ficou na mão, porque Deus, com a sua infinita graça, sustentava aquele povo, com o maná, com a nuvem. Deus estava sustentando aquele povo, né? E eles preocupados, ficaram com medo, ansiosos, né? Como nós hoje, quando a gente está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, ficamos com medo, ficamos preocupados, mas em nenhum momento Deus deixou faltar nada para a gente. Em nenhum momento, garanto que nenhum de vocês aqui passou fome, faltou algo de comer nos seus pratos, faltou algo para vestir, em nenhum momento, porque Deus vai estar sustentando a gente. Queremos somente que Cristo faça a nossa vontade. Não queremos participar das tribulações e sofrimentos. E como é fácil ser cristão dessa forma, né, irmãos? Só querer que Deus faça a nossa vontade, não a vontade dele. Não queremos ser disciplinados. Precisamos reconhecer que a graça de Deus traz conforto nas tribulações, que seremos confortados quando subirmos junto ao Pai. Em Hebreus 12, 10, vamos estar abrindo. Hebreus 12 diz: pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Somos disciplinados para participarmos da sua santidade. A santidade na prática vem pela tribulação, como podemos ler. Para a gente se santificar, precisamos fugir do pecado. Como diz lá em 1 Pedro 4:1, precisamos, a partir do momento que aceitamos a Cristo, a gente está renegando o pecado, aquilo que a gente pecava. E a partir desse momento que nós negamos o pecado, estamos buscando a santidade, as dificuldades vão vir, a tribulação vai vir, porque Satanás vai querer nos derrubar através das suas ciladas, as tentações vão vir, e se a gente cair, Deus vai querer nos disciplinar, e precisamos aprender que através dessa disciplina, vamos prosseguir e andar no caminho certo, que Deus espera que todos andem, mas infelizmente nem todos querem experimentar desse caminho, quer ser disciplinado, quer passar por dificuldades, quer uma vida boa aqui na terra. Mas o que nós almejamos é o sofrimento aqui na terra, passar por dificuldades aqui na terra, mas lá no céu, toda a nossa lágrima, todo o nosso choro vai ser estancado, porque Deus, Jesus Cristo, está de porta aberta, preparando um lugar para nós. E é isso que nós esperamos. Essa é a nossa esperança. Queremos a vitória, mas não queremos a luta. É muito engraçado isso, né, irmãos? A gente quer a vitória, mas não queremos lutar. Queremos vencer o mundo sem passar pelos sofrimentos e pelas tribulações. Precisamos passar por isso. O próprio Jesus, lá em João 16:33, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo passou por isso.
E hoje os cristãos não querem passar pelo sofrimento, quer uma vida muito boa. E não é isso que a Bíblia diz para nós. A gente precisa ler a Bíblia, entender o que Deus quer da nossa vida, irmãos. Precisamos entender que a graça e o sofrimento andam juntos. São duas coisas que literalmente andam juntos na nossa vida, para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa reconhecer o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida, para que a gente possa reconhecer que dependemos de Jesus Cristo para passar pelas dificuldades que ao longo da nossa vida teremos. E como a Bíblia diz, alguns versículos poucos que a gente leu aqui, né, isso vai ser momentâneo, porque logo estaremos com Cristo, logo estaremos com o Pai, e tudo isso aí que a gente está passando hoje vai se cessar. No momento presente, né, hoje, provações e tribulações, na vinda do Senhor, a glória. Vejamos lá em Pedro, vamos estar abrindo lá em 1 Pedro. Vejamos o que Pedro fala sobre, né, passar por essas tribulações. 1 Pedro 4, 13 e 14, vamos estar lendo alguns versículos até o capítulo 5. 1 Pedro 4, vamos ler a partir do 13, que diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio sem o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. 5:1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. 5:10. Ora, a Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio dos séculos. Amém. Se queremos nos fortificar, firmar e aperfeiçoar, irmãos, precisamos e necessitamos passar por tribulações. Precisamos passar por isso, né? Pedro fala sobre, né, passar pelos sofrimentos. Paulo fala muito sobre passar pelos sofrimentos. Se orgulhava de tudo que, né, Paulo narra tudo que aconteceu, quantas vezes foi açoitado, quantas vezes foi preso, ele se orgulhava disso. E muitas vezes a gente não quer passar pelo um simples desemprego, a gente não quer passar por uma doença, a gente não quer passar por nada disso, porque a gente só quer o melhor para a gente quer viver uma vida mansa aqui na terra. E o sofrimento serve para testar a nossa fé, ver como que está a nossa fé, porque muitas vezes está tudo bom, mas a primeira investida do diabo em nossa vida, a gente já começa a colocar em xeque a Deus em nossa vida. Pô, será que Deus está olhando a minha vida? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus... Será? A gente já começa a colocar em xeque. A gente precisa passar sempre pelo sofrimento, por essas tribulações, para que a gente possa testar a nossa fé. Como que está a sua fé, irmão? Não quando a sua vida está tranquila, mas quando a sua vida, né, está desmoronando. Quando você está passando por dificuldade. Será que você lembra de Deus nesse momento? Ou você começa a criticar Deus? E é interessante o sofrimento, porque no sofrimento tem os dois lados da moeda. Né? No sofrimento, ou a gente critica a Deus, porque Deus não está olhando a gente naquele momento, ou é no momento que a gente mais busca a Deus na nossa vida. E a gente tem que buscar realmente Deus em todos os momentos, seja nos momentos alegres, nos momentos de sofrimentos. Paulo se orgulhava do sofrimento. 2 Coríntios 4, 16 e 18, vamos estar abrindo nossas Bíblias.
O irmão que achar pode estar lendo para mim, 2 Coríntios 4, 16 e 18. 16 até o 18. Amém? Não desanimamos, irmãos. Paulo, ele sempre demonstrava esse não desânimo que ele tinha na vida dele. Pelo que a gente lê sobre ele, lá em Atos 16, né, mostra ele lá e Silas preso, né, e ele estava cantando na prisão. Tinha acabado de ser açoitado, jogado numa prisão, estava louvando e orando a Deus, glorificando o nome de Deus no seu sofrimento. Quantos de nós, no nosso pior sofrimento, conseguimos chegar nesse estágio que Paulo chegou, né? Louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus no sofrimento. É uma coisa muito difícil, mas que a gente precisa conseguir chegar a esse estágio, né, nos nossos sofrimentos, né, conseguir agradecer a Deus por estar passando por aquilo, agradecer a Deus por estar sendo muitas vezes testado, porque é muito difícil, irmãos, no sofrimento a gente conseguir lembrar de Deus. A gente lembra de tantas coisas, menos de Deus no nosso momento de sofrimento, e a gente acaba esquecendo que talvez aquilo que a gente está passando é para que a gente possa ser moldado, a gente possa ser transformado, que algo possa acrescentar na nossa vida. A graça do Senhor foi fundamental para Paulo suportar tudo o que passou. Muitos poderiam dizer que ele sofreu, pelo que ele sofreu, ele fosse um super-herói, mas era um homem como nós, de carne e osso, mas que recebia do Senhor a ajuda que o fortalecia. Né? Paulo parecia um imortal, né, no sentido figurado, por tudo que ele passou, por tantas coisas que ele passou. E ele, como a gente leu lá em 2 Coríntios 12, né, ele pede para o Senhor retirar aquele espinho na carne, né, que tem várias linhas falando do que seria esse espinho, mas independente do que seja, ele pediu para que Deus, né, tirasse, e Deus fala, a minha graça te basta. Você vai conviver com isso. Será que estamos preparados, né, se a gente tiver alguma carga pesada, algum sofrimento que a gente esteja carregando hoje? Será que você está preparado? Se Deus falar hoje para você, você está orando para Deus te tirar aquilo? Se Deus chegar para você hoje e falar, a minha graça te basta, é com isso que você vai caminhar comigo até eu te chamar. Será que estamos preparados, irmãos, para isso? É muito difícil. Para Paulo, as aflições eram temporárias e leves, em comparação com a glória eterna que o aguardava. Né? 2 Coríntios 4,17, né? Que diz, porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Né? Tudo isso é momentâneo, irmãos. Com o que Jesus está preparando para nós, foi preparar, tudo isso é momentâneo. Estamos passando coisas momentâneas. Talvez para nós a gente se atenta muito ao tempo, né? Mas se eu viver 100 anos, vou sofrer 100 anos. Mas se eu viver 40 anos, a gente não sabe o tempo que a gente vai viver, o tempo que Deus vai fazer com que a gente seja testado aqui na terra, que passa por tribulações. Em Romanos 5, 3 e 4... diz assim, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, aí a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. A tribulação produz isso, a perseverança, a paciência, para que a gente possa passar por tudo isso. Adquirimos experiência, e principalmente a esperança de que, através das tribulações, Jesus Cristo vai voltar e nos resgatar para que a gente, né, possa ter as nossas lágrimas enxugadas. Saberemos apenas se somos pacientes, se passarmos por dificuldades e tribulações. Hoje, muitos crentes não sabem o que é ser paciente. E quando ele passa por uma prova, logo ele começa a se desanimar, vai querer sair da igreja. É porque são crentes que vivem somente de alegrias, de coisas boas,
não são crentes realmente fiéis, que estudam a Bíblia, que compreendem a Bíblia, que sabem que o crente passa por sofrimento, passa por dificuldades. Não somos, pessoas especiais aqui na terra. A própria vida de Jesus nos diz isso. A paciência prova a nossa fé e nos ajuda a edificar o tipo de pessoa que Cristo vem fazer em nós, ou seja, nos molda. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se é necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que as provações fortalecem a nossa fé, como eu disse no início. Precisamos passar para testar a nossa fé. Como que está a nossa fé com Cristo? Você quer ser moldado? É necessário passar por provações. É necessário passar pelas tribulações para saber como que estamos em relação a Jesus Cristo, como que estamos em relação a Deus com a nossa vida. Em Tiago 1, de 2 a 4, os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e a passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Consideramos motivo de alegria o fato de passarmos por provações, irmãos. Devemos nos alegrar quando passamos. É muito difícil que eu estou falando para os irmãos, passar por provações e se alegrar. Mas temos que pensar que estamos sendo moldados por Deus, estamos sendo cuidados para que a gente possa passar pela experiência que a gente vai ver agora. Essa experiência que Oséias passou lá em Oséias 1, 2, ele teve que ter paciência e adquiriu experiência. Como a gente pode ver Oséias 1, 2, que diz: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Osés, então o Senhor disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias, Deus olha para Oséias, para o profeta Oséias, e fala para ele: Oséias, esse povo está me traindo com outros deuses. E Deus chega para Oséias e fala assim: eu quero que você se case com uma mulher adúltera, para que você possa sentir o que eu estou sentindo, possa passar para o povo. Ele passou pelo momento que muitos não queriam passar, por esse momento de tribulação e provação que ele passou por Deus. Mas ele foi paciente, ele adquiriu experiência com isso, e através da experiência que ele adquiriu, ele conseguiu passar a mensagem para o povo. Apesar da dificuldade ser muito grande. Se formos pacientes, com certeza, a nossa experiência em meio às lutas serão fortalecidas para nós através de Jesus Cristo. Romanos 12, 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Precisamos nos alegrar na esperança, ser pacientes, adquirir essa experiência que Cristo quer que nós adquirimos através da tribulação, para que, através da nossa experiência, possamos passar para os demais. Assim como a gente pode ver com os profetas, com os apóstolos, com os discípulos, que passaram por muitas coisas, e está aqui tudo escrito na Bíblia, para que a gente possa aprender com a vida deles. Assim os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso lado, através da nossa tribulação, pode ver isso. A esperança. Se pensarmos todas as vezes que estamos passando por tribulações, principalmente quando algo relacionado com enfermidade, logo vem à tona a esperança de estar com Cristo. Todas as vezes que passamos por algum tipo de dificuldade que a gente acha que vai ser impossível a gente passar, logo vem a saudade, a vontade, o desejo de não estar mais aqui na terra, de querer estar com Deus,
de querer se livrar daquilo, né? Como Paulo queria, né? Por diversas vezes a gente vê que Paulo queria se livrar daquilo e estar junto ao Pai, mas a vontade do Pai era que ele estivesse na terra, cumprindo, né, aquilo que Deus colocou no seu coração, que era levar o Evangelho. E Deus falava para ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Muitas vezes nessas dificuldades a gente pede para Deus: Senhor, me leve dessa aflição, me leve dessa angústia que eu estou passando, porque eu não aguento mais passar por tantas coisas que eu estou passando, né? Me leve. Mas a gente precisa entender que a graça de Deus basta, e a obra que você começou, você precisa terminar. Quando você terminar a obra que você tem aqui na terra, aí sim, Ele vai te buscar, como fez com todos, né, esses apóstolos, com todos esses profetas. Assim que ele terminou a obra, o que Deus designou para ele aqui na terra, Deus chamou ele: vem, agora você está pronto, vem, agora você vai descansar nos meus braços. E é isso que a gente tem que esperar, irmãos, passar pelas coisas e entender que a gente precisa terminar algo que Deus colocou no seu coração. Talvez você não saiba ainda o que Deus quer que você faça na igreja ou em outro lugar. Talvez você não sabe o dom que Deus te colocou. Você é novo aqui na igreja ou novo no Evangelho, não sabe. E eu te falo, não se preocupe com as dificuldades que virão querer te derrubar. Você tem que ser forte. Você tem que ser fiel, tem que ter essa esperança, manter essa esperança, para que você possa seguir o caminho e cumprir tudo aquilo que Deus quer que você cumpra, para que depois você possa descansar nos braços do Pai. O sofrimento nos identifica com Cristo. Sofrer por causa do Senhor é a marca de todo cristão verdadeiro. Essa identificação está relacionada às seguintes características. Eu não vou estar lendo todos os versículos, irmão, mas eu estou falando de onde que eu estou tirando a referência. Mas essas marcas, todo cristão precisa ter, as marcas de Cristo. Né? Muitas pessoas acham que ter a marca de Cristo é só a marca do período que ele passou, né? Não teve nada na terra, teve tranquilo, né? Que a gente não tem que passar pelo sofrimento. Né? Estão enganadas. 2 Timóteo 3,12, né? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Uma marca de Cristo, ele foi perseguido. Gálatas 6,17. Tragam no corpo as marcas de Jesus. 1 Pedro 4,13. Orgulho e privilégio de sofrer por Cristo. Temos que ter esse orgulho. Né? E o privilégio, é um privilégio, irmãos. Filipenses 1,29, privilégio de crer e sofrer por Cristo. Paulo diz em Colossenses 1,24, né, vamos estar lendo só esse versículo, Colossenses 1,24. O irmão que achar pode estar lendo para mim? Colossenses 1,24. Que a igreja como um todo não poderá chegar à perfeição sem passar pelo sofrimento. Paulo estava muito desejoso de suportar a parte que lhe cabia. A igreja precisa passar pelo sofrimento. A igreja cresce no sofrimento. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, em todos os momentos da história, que se você pegar a história, que a igreja foi perseguida, a igreja cresceu. Porque as pessoas se dispersaram. Elas não ficaram, né, com medo e se desviaram do caminho. A igreja crescia através da perseguição. Precisamos entender isso. As perseguições, o sofrimento, tudo isso faz com que crescemos espiritualmente, irmãos. Precisamos compreender isso. Não começar a julgar a Deus e pensar: Senhor, por que tanto sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Mas entender que através do sofrimento você pode crescer espiritualmente. Você pode renovar a sua fé cada dia mais, porque você vai estar buscando a Cristo cada dia mais. Através do sofrimento, você vai manter a sua esperança que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai te tirar daquele sofrimento. É isso que você precisa se agarrar. É nessa esperança, irmãos, na paciência que teve Jó, por tudo que Jó passou, em nenhum momento ele se aborreceu com Deus, em nenhum momento ele
ele começou a caluniar Deus, a xingar Deus pelas coisas que ele passou. Ele perdeu sua família, perdeu suas propriedades. Em nenhum momento ele, pensou por isso. E em todos os momentos ele glorificava a Deus por tudo que ele passou. E muitas vezes nós, por muito menos coisas, por perder um bem material, a gente já começa a questionar Deus e a cobrar a Deus por aquilo que a gente perdeu. A gente tem que começar a pensar que nos sofrimentos a gente começa a compreender quais são os valores que a gente está colocando na nossa fé. Onde estão os valores? Será que nos bens materiais? Será que em alguém próximo a nós? Se a gente perder um pai, perder uma mãe, perder um irmão, será que isso vai fazer com que a nossa fé diminua? Não, irmão, isso não pode acontecer. A gente tem que se fortalecer a cada dia mais. O cristão deve estar disposto a sofrer injustiça por praticar o bem, perseguições, enfrentando enfermidades e provações, assim como os profetas, patriarcas, juízes, discípulos, apóstolos e principalmente Jesus Cristo. Temos que estar preparados para isso, irmãos. Porque se a gente segue a palavra de Deus, pratica o bem, em algum momento da nossa vida, nós iremos sofrer por isso. Porque nem todo mundo quer fazer as coisas direito. E você vai sofrer, porque você vai ser cobrado a fazer alguma coisa errada, se você estiver no seu trabalho. Vamos fazer tal coisa errada, você vai querer seguir certo, você vai ser perseguido no seu trabalho, porque não vai querer fazer aquilo errado, porque você é um cristão sério, você vai começar a ser perseguido. Nas suas enfermidades, muitas pessoas vão falar para você, igual fizeram com Jó: onde está o seu Deus agora? Onde está seu Deus que não te cura? Onde está seu Deus que não te ajuda? Mas nesses momentos temos que ser forte. Embora estejamos fracos, mas temos que ser forte, irmãos. As tribulações capacitam o cristão a colocar na devida ordem as prioridades pessoais. Quais têm sido as nossas prioridades, irmãos? As bênçãos, a prosperidade, a vida fácil que promete por aí, que vários pregadores têm pregado por aí, uma vida fácil de cristão. É isso que você tem esperado? É essa a prioridade que você quer? Ou seguir um caminho que eu estou te falando agora, um caminho que é penoso, é doloroso, mas que ao final você vai encontrar, a salvação, a verdadeira salvação. Não adianta nada você ter uma vida fácil nesse mundo, uma vida de alegrias, vida de abundância, e nada disso vai trazer a sua salvação, porque a salvação não é comprada. A salvação é uma graça. E para você obter a salvação, você precisa negar muitas coisas nessa vida. E ao negar essas coisas, você vai passar por tribulações. Amém, irmãos?